Olá, pessoal. Uma das maiores dificuldades dos concurseiros das carreiras jurídicas é sobre saber o que marcar, o que sublinhar no material de estudos, seja esse material doutrina, jurisprudência ou até mesmo na legislação, dentro de toda a quantidade enorme de informações a que a gente tem acesso durante a nossa preparação. Sabe aquele marca-texto que a gente utiliza? Né? Eu tenho alguns aqui para compartilhar com vocês. Eu ainda hoje, né, mesmo depois que passei, ainda hoje eu estudo, eu só consigo estudar fazendo as minhas marcações. Como é que eu vou usar essas marcações? Seja através de marca-texto, seja através de lápis ou caneta, lapiseira, seja lá da forma como você destaca essas informações. Como é que eu destaco? Uso cores diferentes? As cores têm que ter algum tipo de significado? Será que eu marco muito? Muitos alunos mentorados vêm me trazer essa angústia. Né? Dominoni, eu estou achando que eu estou marcando muito. E se eu não tenho nenhuma noção do que marcar? O que eu faço? Além de te dar boas razões para você começar ou manter esse tipo de preparação, essa forma de estudar, eu vou também te mostrar na prática como é que você faz. Eu vou compartilhar aqui a minha tela do computador com vocês aqui no YouTube e vou mostrar para vocês como é que faz. Beleza? Meu nome é Marco Dominoni, eu sou defensor público federal, especialista em preparação para concursos públicos e nesse perfil eu ajudo concurseiros e concurseiras a passar nos concursos das carreiras jurídicas. Se você gostar desse vídeo, curte e compartilha com os amigos que estão estudando também para as carreiras jurídicas. Esse é o episódio 23 da mentoria aberta com o Dominoni. Dominoni, o que é a mentoria aberta com o Dominoni? A mentoria aberta com o Dominoni é a forma que eu tenho de contribuir com você que não tem condição de ter uma pessoa para te acompanhar, não tem condição de ter um mentor para te orientar na preparação para concursos. Eu venho aqui semanalmente nas minhas redes sociais e compartilho com vocês alguma técnica maneira sobre preparação para os concursos das carreiras jurídicas. A mentoria aberta, ela é um espaço que eu utilizo para responder as dúvidas mais recorrentes dos meus seguidores das redes sociais. A galera manda pergunta para mim lá no direct do Instagram, aqui no próprio YouTube, nos comentários, manda dúvida e aí eu trago para compartilhar com todo mundo as respostas dessas dúvidas. Quando a mentoria é ao vivo, eu abro no final um momento para que vocês me façam perguntas, qualquer tipo de pergunta, seja o tema que eu tratei na mentoria, seja qualquer outra forma de dúvida, qualquer outra dúvida que você tenha na preparação para concurso das carreiras jurídicas, eu sano ao vivo. Hoje eu estou fazendo essa mentoria gravada, porque a semana está muito conturbada e eu já não consegui fazer na segunda, não vou conseguir fazer hoje, por isso que eu estou disponibilizando gravado para vocês. Mas se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui no meu perfil, aqui nos próprios comentários do YouTube, a tua dúvida, que eu faço um videozinho, seja um Reels, seja um vídeo um pouquinho mais longo e posto aqui no YouTube, ou então vai lá no meu canal do Instagram, e no meu canal do Instagram, não, no meu perfil do Instagram, e me faz a pergunta pelo direct que eu pego e, de repente, até vira o tema da próxima mentoria. Beleza? Se eu fosse vocês, eu ativava as notificações para não perder nenhum vídeo igual a esse que vocês estão tendo acesso aqui, todas as vezes que eu postar conteúdos novos aqui. Beleza? Queridos, sem mais delongas, vamos para o tema da nossa mentoria aberta 23. Uma das grandes dificuldades, como dito, dos candidatos para as carreiras jurídicas é sobre marcar, destacar, selecionar as informações efetivamente importantes
dentro daquele conteúdo que você está estudando. Isso é normal, ok? Eu faço isso há muitos anos e, por isso, eu já tenho uma tranquilidade de fazer isso. Já há alguns bons anos, tenho uma tranquilidade de fazer isso na minha preparação, na época que eu me preparava, hoje orientando concurseiros e concurseiras na condição de mentor para carreiras jurídicas. Mas antes da gente adentrar propriamente nas técnicas, nas informações relevantes que você precisa levar em consideração para selecionar, para destacar as informações importantes, eu preciso enfrentar um tema um pouco delicado, que é uma compreensão, na minha forma de análise, equivocada, que está sendo veiculada nas redes sociais. Tem um jovem que está dizendo que essa técnica, a técnica de sublinhar, a técnica de destacar, ela não é eficiente na preparação, no estudo, ok? É um menino muito novo, que eu tenho até assim, a impressão, ele parece um adolescente mesmo, não é nem um adulto, né? Pelo menos esse foi o vídeo que chegou para mim. E ele diz que a melhor técnica a ser utilizada para o estudo é a técnica da revisão ou da recuperação ativa. Bem, 2 pontos aqui. Um primeiro ponto é que realmente a técnica da revisão ou recuperação ativa é uma técnica cientificamente comprovada, tem estudos a respeito disso, mas que, a despeito de ser uma técnica cientificamente comprovada, ela não exclui outras técnicas na preparação para carreiras jurídicas. Existe um ditado que diz assim: para todo problema complexo, existe uma solução simples, e aí completam as pessoas que têm um pouco mais de experiência no assunto. Errada. Simples e errada. O fenômeno da preparação para concursos públicos das carreiras jurídicas envolve uma série de habilidades, uma série de técnicas que você vai desenvolvendo ou naturalmente, ou você pega a orientação com alguém que já passou pelo processo. E não é uma única técnica que vai fazer com que você consiga passar. Ao longo da minha preparação, eu fui desenvolvendo técnicas e implementando essas técnicas que acabaram me conduzindo à aprovação, não só no concurso de Defensor Público Federal, mas também no concurso de Procurador Federal, em 5 concursos de analistas e em 17 concursos. No total, eu passei em 17 aprovações. Então, foi ao longo do tempo que eu fui amadurecendo, fui entrando nesse processo de maturidade a respeito das técnicas de estudo que hoje eu aplico com os meus alunos. E mais, algumas técnicas que eu vi que efetivamente eram cientificamente comprovadas, eu fui aplicando com os meus mentorados e eles foram passando. E eu tenho alunos aprovados na magistratura estadual, na Defensoria Estadual, na Defensoria Pública da União, por óbvio, AGU, Procuradorias dos Estados e Municípios, Magistratura Federal, Magistratura Estadual, Ministério Público Estadual, delegado de Polícia Civil e Federal. Então, assim, eu tenho alunos aprovados em todos os cargos das carreiras jurídicas. Essas pessoas aplicaram em alguma medida as técnicas que funcionaram comigo e técnicas comprovadas com eles. Como assim, Dominoli? Eu só ensino aquilo que eu apliquei na minha preparação ou que eu aplico na preparação dos meus mentorados e que nos levou à aprovação. Essas técnicas nos levaram à aprovação. Percebem? Então, ainda que uma situação seja cientificamente comprovada, eu não oriento que vocês façam se eu não apliquei no campo de batalhas, no campo de provas, se ela não foi testada na prática, ok? Então, assim, estou fazendo essa advertência porque uma meia-verdade repetida muitas vezes pode levar uma certa quantidade de pessoas a cometer um erro muito grave, que é o erro de não utilizar as técnicas que nós vamos ensinar aqui. Deixar de sublinhar. Deixar de destacar. Beleza? É claro que a revisão ativa ela é cientificamente comprovada. E o que é essa revisão ativa? E aí, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live específica disso. Eu vou explicar muito brevemente em que consiste, tá? Para que a gente passe para o ponto do nosso tema da mentoria aberta de hoje. A revisão ativa nada mais é do que você fazer uma recapitulação espontânea, sem se socorrer de consultas num primeiro momento, a respeito de um conteúdo que você acaba de estudar. Então, digamos que você tenha acabado de estudar
a parte de controle difuso de condicionalidade, você vai pegar e fechar o teu material de estudos e vai fazer uma recapitulação, seja oralmente, para uma pessoa, ou até mesmo para você, diante do espelho, seja por escrito, fazendo a recapitulação daquilo que você acabou de estudar, daquilo que você estudou imediatamente antes. Nesse caso, eu te pergunto, qual vai ser o conteúdo que você vai revisar depois que você terminar de fazer a técnica da revisão ativa ou da recuperação ativa? Qual vai ser o material? O material que você acabou de anotar? E se a tua recuperação não foi uma recuperação minimamente razoável? Porque vocês sabem, se você está estudando há algum tempo, você sabe que tem conteúdos que você estuda e que você não consegue recapitular, ainda que imediatamente depois. Seja porque você não compreendeu muito bem o instituto, seja porque as informações ficaram muito rarefeitas na tua cabeça. A verdade é que, se você só utilizar a técnica da repetição, da revisão ativa, a chance de você ficar com material de revisões totalmente inadequado aos fins que você deseja, aos teus objetivos, é muito grande. Por isso, também, é que eu oriento, e oriento penhoradamente, que vocês ou comecem a fazer o sublinhado, os destaques, ou iniciem imediatamente a marcação do teu material para possibilitar que você revise no futuro. Essa é a única funcionalidade de você destacar, de você marcar. Não existe nenhuma outra funcionalidade. Não adianta. Você só marca para você voltar naquele conteúdo ali. Em um determinado momento, você vai precisar voltar naquele conteúdo. Eu tenho certeza absoluta que você sabe que as revisões são absolutamente imprescindíveis para qualquer tipo de preparação para concurso, muito mais para concurso das carreiras jurídicas. Você vai precisar revisar. Sobre o que você vai revisar. Qual é o conteúdo que você vai revisar? Aquele conteúdo que você sublinhou, destacou e marcou. Beleza? É para isso que serve a sublinhada. A partir de agora, eu vou responder a 5 perguntas que os concurseiros e concurseiras vêm me fazendo de maneira reiterada. Primeiro, o que eu vou destacar? Qual é o conteúdo que vai ser objeto da minha marcação? Seja através de marca-texto, seja através de lapiseira, seja através de uma caneta. Beleza? Vamos lá. O que eu marco? Vou relembrar, sendo repetitivo, isso é cacuete de professor, você só está destacando para revisar posteriormente. Não tem outro motivo, ok? Revisar aquilo que você destacou. E só aquilo que você destacou. Se for para ler o que você não destacou, aí é melhor não marcar nada, ok? Só vai ser objeto de revisão aquilo que você marcou. Se você tem que ler o conteúdo todo, é releitura, não é revisão. Beleza? É ler tudo de novo. Nas revisões, só vai revisar aquilo que você destacou. Beleza? O conteúdo a ser destacado é aquele que você, de acordo com as tuas individualidades, entende naquele momento que é mais importante de ser destacado. Dominoni, como assim? Queridos, cada um de nós tem um conhecimento próprio, um conhecimento prévio a respeito daquele assunto que você estudou. Seja porque você teve um professor maneiro, um professor muito bom na tua faculdade. Isso aconteceu comigo, por exemplo, em Direito Internacional Privado. Eu tive um dos melhores professores que eu tive na UF, um cara muito rigoroso, hoje desembargador, na época juiz federal, hoje desembargador Ricardo Perlingeiro. Um cara extremamente rigoroso com os alunos em questão de nota, mas que dava uma aula espetacular. Por conta disso, eu trouxe para os concursos públicos, especialmente os concursos da área federal, uma bagagem muito forte, porque fiz os 2 períodos de direito privado com ele e tive um desempenho acima da média, 9,8 num período e 9,9 no período seguinte. Então, assim, eu trouxe uma bagagem. Essa matéria eu tenho, 1, facilidade, 2, conhecimento bom a respeito do conteúdo. Qual é a consequência lógica para isso?
eu marco pouco. Eu destaco pouco, porque eu lembro de muita coisa. Olha que eu estou falando que eu terminei a minha faculdade em 1990, em 2000. Eu tive aula com ele em 2000, no primeiro semestre de 2000 e no segundo semestre de 99. Ainda hoje eu me lembro dos conteúdos estudados. Por incrível que isso possa parecer. A despeito de não fazer revisões periódicas, até porque não é mais objeto dos meus estudos. Entendem? As minhas peculiaridades me faziam a sublinhar pouco, a marcar pouco. Se fosse porque aquela informação estava fresca na minha cabeça, fosse porque eu já conhecesse aquela informação, percebe? Ou então, um outro ponto que você vai ter que levar em consideração é em relação à importância daquele tema para o concurso que você está estudando. Pô, por que eu vou pegar e me preocupar com esse conteúdo se ele nunca cai em concurso nenhum? Dominone, como é que eu vou ver que essa matéria não cai em concurso? Fazendo questões. Eu tenho certeza absoluta que está dentro do teu radar que você precisa fazer questões desde o início da tua preparação. E aí você vai olhando, as questões vão se repetindo, os temas vão se repetindo, e aí o objeto da tua revisão tem que ser o quê? Os temas que estão se repetindo. Percebem? É por isso que, nesse primeiro momento, você vai destacar de acordo com as tuas necessidades. Tem um pouco mais de dificuldade naquela matéria. Vou destacar mais, para eu voltar mais vezes lá. Ou então, vou pegar e selecionar isso aqui tudo, uma chave. Quando eu tenho que selecionar uma página inteira, eu não fico marcando com o pilô. O que eu faço? Meto uma chave e escrevo réu de releitura. Eu tenho que ler aquilo tudo ali de novo. Numa outra pegada, eu vou ler tudo de novo. Porque não é revisão. Revisão é só dos destaques. Beleza? Tranquilo? Essa é a primeira pergunta. O que eu vou destacar? É muito individual. É muito singular. Vai de acordo com as tuas peculiaridades aí. Beleza? Como é que eu destaco? Isso é um outro ponto. As pessoas não sabem o como destacar. Relembrando, desculpa, relembrando que vocês precisam destacar para revisar. O teu destaque precisa fazer sentido. Como assim, Dominone? Você não pode pegar e destacar uma única palavra numa sentença inteira, num parágrafo inteiro. Se você vai destacar uma palavra num parágrafo inteiro para reler aquela palavra, não faz sentido. Você revisar uma palavra? Nunca. Aí pega e marca aquilo dali. Isso serve para a legislação. Aí, ok. Por quê? Aí você está marcando um ponto ali que é uma exceção à regra, que é uma advertência, né, um nunca, que está sempre caindo em prova objetiva, principalmente. Agora, dentro da doutrina e da jurisprudência, a marcação precisa fazer sentido. Você precisa ter um início, meio e fim, de modo que você, lendo aquilo que está marcado, vai fazer sentido para você. Tem muita gente que pega e vai lendo o parágrafo e já vai marcando, já vai marcando, já vai marcando. Pô, peraí, cara. Termina de ler o parágrafo, termina de ler o tópico. Percebem? Depois que você marcar, dá uma lida rápida, principalmente nesse início que você não vai ter muita confiança a respeito do conteúdo que você está marcando. Dá uma lida só naquele destaque. Pô, fez sentido, beleza. Opa, não fez sentido não, preciso ler um pouquinho antes. Aí vai lá e marca um pouquinho antes. Pô, dei mole aqui, esqueci de marcar a parte de conclusão aqui, da conclusão do raciocínio. Marca até o final. Entendeu? Aquela marcação, o que você vai marcar, precisa fazer sentido para você quando você for revisar daqui a 30 dias, por exemplo. Se você faz revisões de 30 dias. Beleza? Eu me lembro, se você já estuda há algum tempo, havia um ministro, até bem pouco tempo atrás, o ministro Celso de Mello. Os votos do ministro Celso de Mello, pense numa marcação aleatória. Não tinha nada a ver, não tinha pé com cabeça. Eu pegava e copiava e colava e desformatava. Porque me atrapalhava muito mais do que qualquer outra coisa. Os votos deles é negrito, é sublinhado. Isso é um outro ponto. Se você estuda com arquivos eletrônicos, cara, é só um tipo de marcação. Para que negritar, sublinhar, destacar com marca-texto? Para que isso? É uma só forma. Isso é mais. Cada vez que você utiliza um desses expedientes, é mais tempo que você está gastando. Entende? Então, o que marcar?
A tua marcação precisa ter início, meio e fim. Você precisa entender, lendo só o que marcou, você precisa entender a formação do raciocínio. Beleza? Uma terceira pergunta que é muito feita é a respeito do uso de cores, tá? E aí, eu uso várias cores, as cores têm que ter um significado. Eu falo o seguinte, isso fica a teu critério, mas eu nunca tive critério para isso. Eu uso o marca-texto que estiver ao meu alcance naquele momento, entendeu? Para mim, nunca fez diferença. O que eu queria era destacar para revisar, fechou? E aí tem toda uma razão de ser para isso. Eu marco porque eu vou revisar. Então não importa se eu vou revisar o que está marcado com a caneta verde, o que está marcado com a caneta amarela ou com o Lumicolor cinza. Não importa. O que importa é que está marcado. E se está marcado, eu vou revisar. Beleza? Então, na minha preparação, as cores não tinham nenhum significado. Dominoni, para mim, a jurisprudência do STJ eu marco com amarelo, a jurisprudência do STF eu marco com verde. Ok. Inclusive, se você tem um critério de cores, eu peço para que você comente aqui nesse vídeo, explica ali rapidamente como é que é a lógica das cores que funciona na tua preparação, ok? Na minha não tinha lógica nenhuma, a não ser quando eu estava lendo a lei, que eu marcava, sublinhava de vermelho as exceções à regra. Então, se tem uma regra e a lei prevê uma exceção, a apelação é recebida no duplo efeito. São recebidos somente no efeito devolutivo as seguintes hipóteses. Ali eu marcava de vermelho. Por quê? Era exceção. Fechou? Se você tem um outro critério, um critério diferente aí, maneiríssimo de fazer algum sentido, comenta aqui nos comentários, né? Escreve aqui nos comentários qual é o teu critério, que eu vou curtir demais. Conhecer aí um critério que guarde alguma lógica dentro do teu esquema de estudos. Um outro ponto, que é uma dúvida muito recorrente, Dominoni, olha aqui, o pessoal me manda foto. Olha aqui, vê se eu destaco muito. Existe aquela galera que destaca tudo, ok? E aí não faz sentido. Se você vai destacar tudo, é melhor você não destacar nada. É aquela questão de seleção das informações importantes. Se você não consegue estabelecer prioridades no teu estudo, na tua vida, nada é prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Se tudo é importante, nada é importante. Não faz nenhum sentido marcar tudo. Eu, por exemplo, acabei de falar. Se eu tiver que reler uma página inteira, eu meto um chavão e escrevo o real para reler. Acabou. Não vou ficar pintando ali mais tempo que você perde. Percebem? Então, se você destaca tudo, você precisa reavaliar os teus critérios. Entretanto, esse lance do muito destacar é muito relativo. Como assim, Dominoni? Por que é relativo? Porque aquilo que é importante para mim no meu estudo pode não ser importante no teu estudo. É simples assim. Eu acabei de dizer que eu marcava pouco em direito internacional privado. Se você nunca viu direito internacional privado, a chance de ter informações importantes e que vão demandar uma revisão é muito maior no teu estudo. E aí, a mesma página do mesmo material que eu estudei, não marquei nada, você pode marcar bastante parágrafo ali. Moral da história, não existe o marcar muito. Não existe. Existe aquilo que é importante na tua preparação. É importante para você. E que vai ser objeto de marcação para ser objeto de revisão. Beleza? Desencana dessas paradas que o pessoal fala muito. Tem que. Agora eu estava fazendo um treinamento de provas orais e uma aluna minha vai fazer a prova da Procuradoria-Geral Federal da AGU. E uma aluna minha me falou assim, Dominoni, falaram que tem que avisar para o examinador, pedir permissão ao examinador que você vai ler, fazer uma leitura silenciosa. Como assim? Tem nada que pedir autorização para o examinador. Vai baixar a cabeça e vai ler. Ponto.
Pode começar a prova, doutor. Abaixa a cabeça e lê. A galera que estuda para concurso tem várias neuras, né? E uma delas é esse lance do tem que. E uma das neuras é isso daqui. Ah, você destaca demais, tem que não destacar tanto. Não tem certo e errado nessa parada. Beleza? É aquilo que é importante para você. É aquilo que é importante no teu estudo, de acordo com o teu conhecimento, com a tua necessidade. Beleza? A última pergunta que eu quero responder aqui ainda nessa primeira parte com vocês é a respeito de uma informação, e é uma galera que chega angustiada para falar comigo, a respeito de não ter a menor noção do que destacar. Eu não sei o que eu destaco, Dominoni. A técnica que eu utilizei na época em que eu vinha fazendo dessa forma era utilizar a lapiseira, o lápis. Eu não usava marca-texto nessa época. Por quê, Dominoni? Vejam bem, se você não sabe ao certo as informações importantes que estão ali naquele conteúdo, a chance de você fazer uma avaliação inicial errada é muito grande. Muito grande. Por que isso? Vejam bem, queridos, a gente está dentro de um cenário, tá, de total desconhecimento de uma determinada matéria. Por exemplo, para mim, as humanísticas no concurso da DPU. Eu não sabia o que era. Eu nunca tinha estudado isso. Na minha época era absolutamente incomum. Na época que eu passei, em 2010, só o concurso da DPU caía humanísticas. Hoje em dia cai para a magistratura também, em alguns ministérios públicos. Mas na minha época só caía para a DPU. Não caía para nenhum outro cargo. Na faculdade eu não estudei filosofia, sociologia, ciência política, ciência do direito. Eu nunca tinha estudado essas matérias. E aí eu tive que estudar para a DPU. O que eu fiz? Marquei a lápis. O meu material eu marquei a lápis. Sublinhei no Word, que eu tinha um material bom do Word, que eu mesmo construí. E aí no Word é melhor. Por que a lápis? Porque depois que você marcar, ao longo do tempo, você vai vendo que aquela informação que você te pareceu no primeiro momento muito importante, não se confirma na prática posteriormente. Como assim, Dominoni? Nunca cai essa parada. Puta, onde é que eu tava com a cabeça quando eu marquei isso aqui como importante? Não tem a menor cabimento. Isso nunca caiu, nunca fiz nenhuma questão. Já fiz 500 questões dessa matéria e nunca vi isso daqui. Borracha. Pega a borracha e apaga, porra. Pra quê? Pra tu nunca mais voltar ali. Não falei lá no início que você só marca para revisar? Se a matéria não cai, tu não revisa, porra. É assim que é estudar, de maneira estratégica. Entendeu? Não tem necessidade de você revisar o que não cai. Depois que você passar, você vai estudar profundamente as paradas, vai fazer mestrado, doutorado, pós-doc. Aqui para concurso é o que cai. É o que cai que vai te levar ao cargo dos teus sonhos, ponto. Se não cai, você nunca mais olha. Beleza? Agora, nesse momento da nossa mentoria aberta de hoje, eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar para vocês a minha tela aqui, tá? Eu vou olhar aqui para o lado, porque eu vou estar olhando para o documento, que eu vou preparar para os meus mentorados, para os meus alunos que estão na segunda fase da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou fazer o resumo de um julgado para eles, com marcações, e eu vou compartilhar aqui com vocês agora essa minha tela, beleza? Por isso que eu vou olhar aqui para o lado, peço desculpas que não vou estar olhando aí para vocês, mas de qualquer forma, vocês vão estar de olho aí vão estar de olho na matéria. Guia do Chrome. Não é guia do Chrome, é janela. Estrutura de roteiro. Aqui. Pronto. Eu vou até sair aqui para ficar a tela inteira. Vou ampliar aqui para que vocês consigam ver o que eu estou trabalhando, qual é o documento que eu estou trabalhando, ok? Esse julgado eu recebi hoje de uma mentorada minha, tá? Agradeço aí a Estela por ter compartilhado a DPF 709 do Distrito Federal, e a decisão dos embargos de declaração, tá?
foi até um dos embargos manejado por um colega defensor público federal de categoria especial, salvo engano, foi o Zortea, o Gustavo Zortea, que trabalhou nesse caso. Eu acho que foi. Mas se não foi, eu peço as minhas escusas para o colega que fez. Enfim, a verdade é que nós temos aqui uma informação muito cara para a defensoria, ok? E eu vou pegar e vou mostrar para vocês como é que eu faço, beleza? Eu trabalho no documento do Word porque eu tenho o Adobe aqui instalado e eu consigo destacar aqui mesmo nesse documento. Beleza, queridos? Então, vamos lá. Ó, direito constitucional, processual penal. A primeira informação relevante aqui é o nome do arquivo que eu salvei. Ó, tá vendo ali em cima? Princípios institucionais. Deixa eu fazer assim. Eu não sei se vai sair para vocês. Mas essa é uma forma de organização, tá? Princípios institucionais da Defensoria Pública. PIDP, ponto custo vulnerabilis. Ok? É o nome do instituto que foi examinado aqui. Então, é uma ADPF e a Defensoria Pública está na condição de custos vulnerabilis, tá? Esse é o tema principal. Dominoni, qual é a cor que bota? Qualquer cor. Já falei que é qualquer uma, beleza? Então, é a admissão da Defensoria Pública como custos vulnerabilis. Dominoni, eu não sei o que é esse custos vulnerabilis. Cara, não dá para a gente tratar aqui. A gente tem previsão expressa no Código de Processo Civil, beleza? Bate aí no Google que você vai entender. Queridos, é um julgado de 15 páginas e a gente já está indo para 31 minutos de mentoria. Eu não vou fazer todo o material, ok? Eu não vou compartilhar com vocês todo o conteúdo desse julgado. Se você quiser ter acesso a esse material, a esse julgado especificamente, eu vou fazer o seguinte com você. Você vai pegar e vai comentar aqui nesse vídeo no YouTube, eu quero, e vai me mandar uma mensagem lá no direct do meu Instagram com o teu e-mail que eu vou mandar esse material para você todo marcado, de forma que você vai conseguir acessar esse conteúdo miseravelmente na metade do tempo que você gastaria para ler essas 15 páginas. Ok? Já com os destaques para você ler e reler até a tua prova. Então, são duas tarefas. A primeira, escrever aqui no YouTube, eu quero, e ir lá no meu perfil do Instagram, @dominone.marco, e mandar o teu e-mail para eu poder mandar o e-mail para você, beleza? Me manda um direct lá. Então, vamos lá, queridos. Como é que a gente começa a fazer esse estudo? É lendo tudo, né? Claro, tem que ler tudo para saber o que é mais importante. Embargos de declaração por meio dos quais a Defensoria requer que se supra a omissão da decisão embargada quanto ao seu requerimento de ingresso nos autos da ADPF na condição de custos vulnerabilis. A aplicação do Instituto lhe facultaria o exercício de poderes mais amplos do que aqueles reconhecidos no amicus curiae, possibilitando-lhe a realização de requerimentos autônomos, tais como medida cautelar e de produção de provas. Olha aqui a distinção entre o custos vulnerabilis e o amicus curiae. Questão de prova isso aqui. Qual é a distinção, doutor, entre a função de amicus curiae? Eu não sei a pronúncia, tá, queridos? Não importa. Eu sei o que vocês estão entendendo o que eu quis dizer. Qual é a distinção entre amicus curiae e custos vulnerabilis et plebis, que é o nome todo desse instituto? Algumas ações possessórias, por exemplo, a Defensoria Pública exerce essa função de maneira muito latente. Beleza? E aí, dentro daquele nosso conceito de as informações precisam ter início, meio e fim, o que vocês vão fazer agora? Acabei de sublinhar o item 1 do julgado, da ementa do julgado. Custos vulnerabilis permite o exercício de poderes mais amplos do que aqueles reconhecidos à figura do amicus, possibilitando-lhe a realização de requerimentos autônomos, tais como medida cautelar e de produção de prova, a interposição de recursos, bem como tempo de sustentação oral semelhante àquele conferido pelas partes. Queridos, entendeu? Entendi. Passa para a questão seguinte. A condição de custos vulnerabilis
permite que a defensoria intervenha nos feitos em nome próprio, mas no interesse dos direitos dos necessitados, de modo a fortalecer a defesa dos interesses coletivos e difusos de grupos que, em outras condições, não teriam voz. Trata-se de instituto intimamente relacionado às suas atribuições institucionais de defesa de direitos humanos. Nas ações de controle concentrado, tal intervenção confere ainda maior abertura ao debate, permitindo que se aportem diferentes perspectivas que não estariam disponíveis em outras circunstâncias. Fechou, cara. Ó, essas informações todas são relevantes. Não é muito não, Dominoni? Não tem isso. Não tem muito. É o que é. Eu não invento. Beleza? Requisitos para admissibilidade como custos vulneráveis. Alguma dúvida que isso daqui é importante? Nenhuma, né? Vulnerabilidade dos destinatários da prestação jurisdicional. Elevado grau de desproteção jurídica, judiciária dos interesses. A formulação do requerimento por defensor com atribuição, a pertinência da atuação com uma estratégia de cunho institucional. Resguardada a autonomia funcional da instituição, o Poder Judiciário poderá aferir, como etapa prévia à admissão, a presença dos 3 primeiros requisitos. Aqui tem questão de prova a dar em pau, questão de prova de defensoria e de magistratura. Beleza? E aí, o que marcar? Tudo isso daqui. Tudo, Dominoni, tudo. Ó, e já marquei aqui um pouquinho mais, ó, para ficar mais destacado. Requisitos. Beleza? Embargos de declaração conhecidos e providos para admitir a intervenção da DPU no feito, a título de custos vulneráveis, nos autos da DPF 709, tendo em vista a condição de extrema vulnerabilidade das comunidades indígenas, os diversos direitos fundamentais que se busca concretizar na ação e a pertinência da questão. Então, aqui os requisitos aqui, ó, condição de extrema vulnerabilidade das populações indígenas, atuação muito cara para a gente. Beleza? Aqui a gente vai continuar, pelo menos as primeiras páginas aí, para que vocês compreendam a extensão do que a gente quer tratar aqui, para que vocês vejam na prática, né? Muita gente falando, faz isso, faz aquilo, e ninguém mostra como é que faz. Hoje a gente quebrou a banca e está mostrando tudo. Eu tenho certeza que não tem live igual a essa aqui, disponível aí nas plataformas das redes sociais. Deixa eu beber uma água aqui. Trata-se de embargo de declaração oposto pela DPU em face de decisão. Normalmente o relatório não traz nenhum dado muito relevante, tá? Na presente ADPF. No recurso, a DPU argumenta que houve omissão, a razão pela qual requer é o relatório. Assiste a razão. A decisão embargada limitou-se a deferir. A partir de agora, todas as informações que foram dadas na ementa não serão objeto da nossa marcação. Ok? Já marquei. Não precisa marcar de novo. Beleza? Muito do que foi dito aqui na ementa vai ser repetido agora aqui no conteúdo da decisão. Beleza? A decisão embargada limitou-se a deferir o segundo requerimento. A questão pendente, então, pode ser subdividida em 3. De modo geral, é admissível a intervenção da DPU como custos vulneráveis, em sendo admissível tal intervenção especificamente nas ações de controle concentrado. Aqui tem mais uma questão, tá? Uma questão de prova. Em caso positivo, é a intervenção na DPF. Então, aqui, ó, a questão pendente pode ser dividida em 3. Beleza? Aqui, 2 são importantes. A terceira, em caso positivo, se é admissível na DPF, a gente já sabe que é. Para responder tais indagações, divido essa decisão em 3 partes. Na primeira, apresento a noção de custos vulneráveis. Cara, Barrosão vai doutrinar agora aqui, pô. Com a didática que lhe é própria, todo acórdão do Barroso, todo voto do Barroso é uma aula. De um conteúdo absurdo. Entendeu? Então eu curto demais ler os inteiros teores dele, né? Os votos dele nos inteiros teores. Na primeira, apresento a noção de custos vulneráveis, a sua diferença em relação ao amicus, poderes e requisitos. Olha só, queridos. Olha que questão de prova maravilhosa. Custos vulneráveis. Diferença em relação a amicus curiae, poderes e requisitos. Acabou, tá feita a questão. E se fosse uma questão do Sebrasp, Dominoni, como é que essa questão discursiva seria?
acerca do Instituto do Custos Vulnerabilis et Plebs, responda às seguintes indagações. 2 pontos. Conceito. Letra A, conceito. Letra B, diferença em relação ao amicus curiae. Letra C, poderes do Custos Vulnerabilis. Letra D, requisitos de admissão. Ponto. Percebem? Questão de prova está feita aí. E vai cair essa questão, queridos. Na segunda parte, exponho as razões pelas quais entendo que a intervenção é, em tese, admissível, enquanto decorrência direta da Constituição de 88. Ó, outra perguntinha aqui. A atuação do amicus depende de lei expressa nesse sentido? Não, é decorrência direta da Constituição. Percebem a importância das informações? Especificamente do perfil institucional da Defensoria Pública e da sua importância na jurisdição constitucional brasileira, sobretudo quando em jogo a implementação de direitos fundamentais de grupos vulneráveis. Essa informação um pouco menos importante, eu gosto de sublinhar. Tá? Na terceira parte, faço um cotejo da teoria com caso concreto, concluo pela admissibilidade. Beleza, queridos? Vamos fechar só esse ponto do custos vulnerabilis e mais nada, ok? Custos vulnerabilis, conceito, poderes e requisitos. Custos vulnerabilis corresponde a uma intervenção, ó, e aí eu vou fazendo assim, porque vai ficar mais escuro essa parte, tá? Essa palavra vai ficar mais escura. Custos vulnerabilis corresponde a uma intervenção da Defensoria Pública em nome próprio para defender direitos dos necessitados, dar cumprimento à sua missão constitucional de tutela dos direitos humanos. A ideia é que a instituição possa intervir para contribuir com a discussão à luz dos interesses dos grupos vulnerabilizados, de modo a trazer novas informações, experiências e perspectivas. A novidade é que a intervenção da Defensoria Pública se dá em condições equivalentes a uma da parte, em condições equivalentes a uma da parte. Enquanto instituição essencial, a justiça incumbida da defesa dos necessitados, sem que lhe sejam impostas limitações como o amicus. Essa marcação aqui no PDF normalmente não é muito... Agora foi. E eu vou marcar tudo. Tudo, Dominoni, tudo. Aqui que bonitinho que fica, ó, tá vendo? Essas partes mais importantes ficam mais escuras. O Instituto tem origem em construção doutrinária. Eu não vou marcar mais do que isso, tá? Que começou a ser ventilada nos idos de 2014 e foi acolhida pelo Código de Processo Civil no procedimento das possessórias. Vejam bem, ó, aqui, nesse coisa, é citado o Maurílio Casas, né, institucionalista bem antigo, e o Edilson Gomes, que é um amigo meu, defensor público federal do meu concurso, que também escreve muito bem. Todas as vezes que você se deparar com o texto do Edilson, pode ler, porque vale a pena, é sempre uma visão muito institucionalista, e especialmente, né, com um olhar com todo carinho para a Defensoria Pública da União. Beleza? Voltando aqui ao texto, então. O Instituto tem origem em construção doutrinária que começou a ser ventilada nos idos de 2014 e foi acolhida pelo Código de Processo Civil. Ó, aqui, ó, essa informação é importante. No procedimento das ações possessórias. Lembram-se que eu falei para vocês? O que eu tenho que fazer, Dominoni? Tem que ir lá no Código de Processo Civil e marcar aqui. O que eu faria? Qual era a remissão que eu faria? Eu faria essa remissão no meu código ao artigo da Defensoria Pública na Constituição de 88. Vai lá no artigo 130 e alguma coisa e marca artigo 554, parágrafo 1º. Por quê? Porque todas as vezes que você se deparar com essa questão do amicus, você vai saber fundamentar com base no CPC a respeito da intervenção. Beleza? É assim que se faz a remissão. E tem sido admitido nos tribunais de todo o país, como o STJ. Essas informações são informações importantes, tá? Aqui. Tem sido admitido no STJ. Pode perguntar ao examinador. O STJ admite essa intervenção, doutor? Perfeito. Perfeitamente, excelência. E se quiser olhar, olha aqui, ó, obter dictum, aí tem toda uma série de informações aqui. Beleza?
Aqueles que o defendem sustentam que nos últimos anos houve uma série de modificações legislativas que ampliaram o papel da Defensoria Pública e lhe atribuíram funções coletivas. Essas informações aqui são informações importantes. Nesse cenário, a intervenção da instituição como custos vulneráveis é apresentada como ferramenta para o desempenho da missão instituída no 134 caput. Olha aqui o artigo aqui. Falei 130 e pouco, está confirmado aqui, 134. Então vai lá no 134 caput e escreve combinado com o artigo 554, parágrafo 1º do CPC. Beleza? Especial promoção dos direitos humanos, defesa, isso aqui a gente já afirma, portanto, que se trata de uma prerrogativa implícita para cumprir os propósitos institucionais atribuídos. Dominoni, esse texto aqui vai ficar assim com algo? Vai. Por quê? Porque você vai ter total entendimento, mesmo não sublinhando tudo. O Instituto tem origem em Constituição doutrinária, foi acolhido pelo CPC no procedimento das ações processórias, tem sido admitido pelos tribunais como STJ. Ampliaram o papel da defensoria, as mudanças constitucionais, né, as mudanças legislativas. Aqui, ó, viu? Achei necessário. Ó, aumentar. Percebem? É assim que se faz, cara. Entendeu? Ampliei a minha marcação. As modificações legislativas ampliaram o papel da defensoria e lhe atribuíram também funções coletivas. Beleza? É uma prerrogativa implícita para cumprir os próprios propósitos. Na Carta de 88. É implícita na Constituição. Beleza? De fato, não raro a intervenção da defensoria é uma ferramenta essencial. Assim, a invisibilidade, essa expressão é uma expressão muito cara para a defensoria, tá, queridos? A invisibilidade que recai sobre os necessitados não se manifesta apenas na vida cotidiana. Na falta de acesso a direitos básicos, como saúde, educação e moradia, ela também se reflete nos altos processos judiciais, especialmente naqueles em que tais pessoas não figurem originariamente como parte. Isso pode ocorrer por obstáculos de fato, como nos casos em que o interessado não conhece seus direitos e ou não tem recursos econômicos para se habilitar. Ou ainda, obstáculos processuais, como nas situações em que lhe falta capacidade postulatória, legitimidade, ou já existe uma ação proposta. Em tais ocasiões, a possibilidade de atuação da Defensoria Pública, como custos, é uma forma de atenuar a invisibilidade de tais pessoas. Atenuar a invisibilidade de tais pessoas, que são os necessitados. A invisibilidade que recai sobre os necessitados. Beleza? Para alcançar tais objetivos, é uma ferramenta mais apropriada que o amicus. Há situações em que já existe ação judicial em tramitação. Aqui eu vou botar só isso aqui, apesar da gente já ter marcado, tá? Não vou marcar mais do que isso. Há situações em que já existe ação judicial em tramitação, faltam ferramentas processuais que possibilitem a paridade à defensoria para defender os interesses das pessoas vulnerabilizadas. Imagine-se, por exemplo, uma ação de controle concentrado em que se discutam políticas de proteção à população em situação de rua, um recurso extraordinário com repercussão geral que trate sobre medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência doméstica, ou um HC que invoque a atipicidade do uso das drogas. Caso a defensoria não figure como parte, nem represente nenhuma das partes, ela precisa poder dispor de uma ferramenta processual que lhe permita intervir no meio da defesa dos interesses de inúmeros hipossuficientes que serão igualmente impactados. Olha só, queridos. Percebem a importância? Ó, exemplos. Os exemplos, por vezes, o examinador pergunta só os exemplos. Beleza? Aqui eu marcaria isso. Nessa linha, o STJ, ao apreciar, o STJ, essa informação é importante. Qual é a posição do STJ a respeito disso? Está aqui. O STJ, ao apreciar recurso especial repetitivo em que se debatia a obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde de fornecer medicamentos importados não registrados pela Anvisa, admitiu a intervenção da Anvisa. Qual foi a hipótese, doutor, que o STJ admitiu a intervenção da Defensoria como custos vulneráveis? Está aqui. Hipótese de fornecimento de medicamentos importados não registrados pela Anvisa. Tá? Beleza?
Embora os recursos tivessem sido interpostos por partes que não eram patrocinadas pela Defensoria, o tribunal reconheceu que a tese que estava sendo fixada afetaria... Por que o tribunal reconheceu a Defensoria na condição de custos? O tribunal reconheceu a tese que estava sendo fixada afetaria outras pessoas vulneráveis que não participavam diretamente da relação jurídica e que somente teriam voz com o ingresso da Defensoria. Vale observar ainda que a admissão da Defensoria como amigos, na hipótese, não seria a melhor opção. A distinção para amigos. Isso porque sua participação não está simplesmente voltada ao fornecimento de subsídios para aprimorar a prestação jurisdicional, objetivo preciso do amigo da corte. A intervenção, em verdade, se dá na qualidade de representante dos necessitados impactados pela relação jurídica litigiosa, que não teriam voz sem tal providência. Nessa condição, a sua participação não se sujeita às limitações processuais, às limitações próprias do amicus, seja porque a instituição não está tecnicamente atuando na qualidade de amigo da corte, seja porque ela precisa ter as ferramentas necessárias para promover a defesa dos interesses das pessoas que representam com paridade de armas. Em tais condições, devem-se facultar à Defensoria prerrogativas semelhantes àquelas atribuídas às partes tradicionais do processo, entre as quais se incluem a realização de requerimentos autônomos, inclusive de medida cautelar, a interposição de recursos e o tempo regular de sustentação oral. Eu anotaria isso daqui, tá? Para uma questão envolvendo a distinção da atuação da Defensoria como amicus e como amicus curiae e como custos vulnerabilis. Beleza? E aí, o julgado prossegue aqui. Eu acredito que já está mais do que claro, né, a forma como vocês vão fazer daqui para frente. Espero que vocês façam daqui para frente. Beleza? Queridos, eu tenho certeza absoluta que se vocês utilizarem essas técnicas que eu compartilhei hoje aqui com vocês, vocês vão melhorar muito o conteúdo que vocês vão selecionar para revisão no futuro. Antes de deixar vocês irem, eu queria convidar vocês para ativar as notificações aqui do meu canal do YouTube, me seguir no perfil do Instagram, @dominone.marco, falar para vocês que eu tenho um blog, blog.marcodominone.com.br, em que eu compartilho conteúdos mais densos para preparações para concursos públicos. Chamar vocês também para o meu podcast, que é lá no Telegram. Tá? Eu tenho um canal do Telegram em que eu compartilho várias reflexões sobre preparação para concursos públicos. E lá já tem mais de 30 áudios, só para vocês terem uma noção. Efetivamente, já virou um podcast. Beleza, queridos? Foi um prazer enorme estar com vocês hoje aqui. Se você ainda não segue o meu perfil, segue o meu perfil, segue o meu canal do YouTube, ativa as notificações para que vocês... Eu estou compartilhando ainda? Não, né? Ah, bom. Não, pensei que tivesse compartilhando a tela ainda. Sigam o meu perfil, tá? Para não perder outros conteúdos iguais a estes e compartilhem. Dá um like, dá um joinha, dá um like, um coraçãozinho. Compartilha com os amigos essa mentoria aberta, que eu tenho certeza absoluta que ela vai ajudar muito na preparação para os concursos públicos, de uma maneira em geral, mas especificamente para concursos públicos das carreiras jurídicas, vai potencializar a preparação de vocês. Beleza? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Se você gostar, diz aí que gostou. Se não gostar, taca a mão no dedinho para baixo também, que eu preciso ter um termômetro para saber aí a opinião de vocês, porque esses conteúdos são todos para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e contem sempre comigo na preparação de vocês. Até já!